Eu queria, meus irmãos, começar compartilhando um pequeno versículo para vocês. Queria que o Nelson colocasse esse versículo aí de Romanos 3,17. Ele não é o versículo todo, mas o versículo diz: e não conheceram o caminho, da paz. Você está em paz, meu irmão? Você poderia dizer que você está vivendo um tempo de paz na sua vida? E se não está, por que não está? Me chama a atenção esse versículo, porque diz: e não conheceram o caminho da paz. Você imagina o que é você viver a vida e chegar ao final da sua vida e ser escrito no seu epitáfio: e não conheceu o caminho da paz? Em você chegar num momento na sua história, de avançada, e olhar e perceber que você não tem paz. Que a sua vida é um tormento. De que você é refém de tantas coisas que tiram a tua paz. Sabe o que eu tenho a dizer para nós nessa noite? Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Isso é um cumprimento, não é evangélico? Graça e paz. Gedel começou aqui falando isso, não foi? Graça e paz. Ou foi a paz do Senhor que tu falou? Foi graça e paz. Graça e paz. Certa vez estava conversando com o Robertinho, e o Robertinho chegou, já valeu, cara, paz e graça. Eu disse: paz e graça? Ele é a mesma coisa, não? Tem uma ordem certa? Eu disse: tem. É graça e paz. Existe paz e graça. A paz não gera graça. É a graça que gera paz. É graça e paz mesmo. Aí saiu. Quem conhece o Robertinho sabe. Graça e paz, irmão. Isso não é da invenção de ninguém, não. Paulo, quando escrevia suas cartas, Pedro também, ele cumprimentava dizendo graça e paz. Coloca aí, Nelson, essa próxima da graça e paz aí, que eu separei um bocado. Bota a próxima aí. Está vendo aí? Você não vai ler não, se acalme. Mas vocês estão vendo como a ênfase é forte? Ele começa lá, 1 Coríntios, graça e paz da parte, graça a vós e paz, graça e paz, a vós, graça e paz. Aí vai graça e paz, graça e paz, graça e paz. Graça e paz. Isso não é à toa. Jesus, quando entrava na casa das pessoas, ele até nos ensinou e nos orientou a olhar para as pessoas e dizer: paz seja convosco. Deus nos orientou, Jesus disse que você, como discípulo dele, quando você for para a casa de alguém, você deve derramar paz sobre aquela casa. Mesmo que aquela casa seja uma casa que vá jogar praga em você. E se você jogar paz naquela casa e ela jogar praga de lá para cá, que a paz que você jogou volte para você. É isso que Jesus diz. Declare paz. Precisamos de graça e de paz. O que é que nos tira a paz? O que é que tira a sua paz? O que será que tira a nossa paz, se não as nossas relações? Pense no bichinho para tirar a paz de gente. É ter que lidar com gente. Pense num negócio que tira a nossa paz. São os nossos relacionamentos. Outra coisa que tira nossas paz são as nossas lutas. Estamos na luta, na batalha, e tem uma hora que, sabe, acaba a paz. Tem hora que a luta é tão grande que a paz, ela parece que fugiu. Fugiu a paz. As nossas culpas, elas tiram a nossa paz. Tiram a nossa paz. Então pronto. Então é só você não se relacionar com ninguém, você não ter luta nenhuma na vida, e você não se culpar por nada. Vai ser um psicopata isolado dentro de uma cadeira, e eu não sei onde é que você vai estar. Porque Jesus disse que na vida a gente vai ter luta. Ele disse, e não precisa nem dizer isso, mas assim, tá, é óbvio que você vai sempre se relacionar com pessoas.
E via de regra, isso vai ser um problema. Quase sempre. Estou sendo exagerado, né? Tô não. Nossos relacionamentos tiram muito nossa paz. Tiram de fato a nossa paz. E as nossas culpas, então, meus irmãos, eu penso no sentimento desgraçado. E é desgraçado mesmo, porque é sem graça. A culpa é uma coisa sem graça, que corrói a gente e tira a nossa paz. Bota a tua cabeça num travesseiro com um problema relacional sério, com uma luta grande, com uma culpa corroendo seu peito. Se você vai se sentir em paz. Pode se sentir em paz no meio de tudo isso? Sabe o que eu digo a vocês? Graça e paz. Graça e paz, irmãos. É graça e paz, irmãos. A Igreja Batista, o povo sabe, tá? Graça e paz, não. Ou sou eu que não sei, né? Estou pedindo errado, pedindo a resposta errada. A graça, ela nos traz paz. Em Efésios 2,14, diz que Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. João 14,27, ele diz, deixo-lhes a paz, Jesus diz. A minha paz eu lhes dou. Eu não a dou como o mundo a dar. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A minha paz eu vos dou. Vamos para Isaías 9,6, falando do Messias, e diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. E Jesus é a nossa paz, meus irmãos. Jesus é a paz para as nossas relações. A solução não é você não se relacionar, isso não existe. A solução é as suas relações serem permeadas pelos valores e pela paz de Cristo. Que nas suas relações seja dito graça e paz. Se houver graça nas suas relações, terá paz. Se não tiver graça, não terá paz. Às vezes nós queremos buscar a justiça para termos as nossas relações acontecendo e funcionando. E a justiça de Deus não se descola hora nenhuma da sua graça. Graça e paz para você nas suas relações. Que as suas relações sejam inundadas pela graça. E que desta forma vocês vivam uma paz que ninguém entende. É certo que teremos problemas, é certo que pais e filhos entrarão em conflito, é certo que família entrará em conflito, é certo que marido e mulher brigarão, é certo que irmãos quase que chegarão ao fim, um matando o outro. Mas se tiver graça, vai existir paz. Existe um mistério na palavra, um milagre. Em Efésios 2 fala de um milagre. Ele fala da paz que aconteceu entre um judeu e um gentio. Entre um judeu e um árabe. Ele fala de uma paz, e aí Jesus é a nossa paz. A paz de Jesus é capaz de fazer com que um judeu e um árabe, que a barreira de inimizade que existia ali entre esses dois povos, que foi gerada lá desde a época de Abraão, de Ismael, de um sentimento de exclusividade que o povo de Deus guardou no seu coração, achando que eram os meninos dos olhos de Deus, e na verdade eles eram as mãos de Deus para amar o mundo. Uma barreira de inimizade tremenda, profunda, e chega Jesus e quebra a barreira da inimizade. A graça desfaz a pergunta quem está certo, e a graça faz um outro, não oferece pergunta, mas oferece uma resposta diferente. A graça abraça, a graça aceita, a graça não procura definir o certo e o errado, mas ela simplesmente convive em paz. A
Talvez aqueles judeus e gentios dentro de uma igreja naquela época não chegassem a concordar sobre uma série de coisas do passado. Sobre a perspectiva lá de Ismael, de Isaac. Talvez eles não concordassem sobre isso, mas eles tinham paz. Ter paz não é concordar, ter paz não é não ter conflito, ter paz é mesmo sem concordar, mesmo no conflito, se viver a graça e se tiver graça, terá paz. Graça e paz para suas relações. Quer ver o texto? Efésios 2, de 3 a 19. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Ele anunciou a paz aos gentios, ele anunciou a paz aos judeus. Pois por meio dele, tantos nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Graça e paz para as nossas relações. Se Jesus é a paz que junta um judeu e um grego para viver como família, Ele pode juntar você e o seu filho, você e a sua filha, você e o seu marido, você e o seu inimigo. Ele pode juntar. Agora, para isso, é preciso de graça. Isso nos assusta. Porque sermos tomados pela graça nas nossas relações, muitas vezes significa abrirmos mão da justiça. E nós não queremos isso. Nós não queremos deixar na mão de Deus. Deus é muito bonzinho. Deixar Deus cuidar? Deus é bonzinho demais. Não, peraí, Deus. Cuida desses daqui, deixa que eu cuido. Eu não vou sair de cabeça baixa disso. Entende? De uma briguinha dentro de casa. Fica lá os dois. Não tem graça, tem orgulho. Para saber quem está certo, quem está fazendo a coisa do jeito certo, quem foi que errou mais, quem foi que errou menos. Os dois erraram, é tudo alma cebosa. Não tem um santo e um justo. Graça e paz. Você quer paz nas suas relações? Você precisa de graça. Mas Jesus também é paz para as nossas lutas. Não falei das lutas aqui? Jesus é paz para as nossas lutas. Quem tem luta, levanta a mão. Todo mundo, né? Quem tem luta? A luta tira ou não tira a nossa paz também? Tira ou não tira a paz ter 5 boletos para pagar e você só ter dinheiro para pagar meio boleto? Dá para pagar meio boleto? Dá não. Como é que faz? Entende, meu povo? Complicado. E Jesus é esse que entra na vida da gente. E ele diz aqui em João 16:3, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão peia. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, vai ter luta. São muitas as lutas. Em Lucas 8 nós temos uma cura de uma mulher, conhecida como a mulher com fluxo de sangue. No versículo 45 diz que a mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Qual é a circunstância dessa mulher? Essa mulher está sangrando há 12 anos. Ela gastou todo o seu dinheiro tratando tudo o que podia tratar e não conseguiu resultado. Ela estava agora sem dinheiro e continuava com o seu problema. Ela estava no fundo do poço. E nessa hora, ela resolve tocar no manto de Jesus. Ela resolve ir lá receber graça para poder ter paz.
Porque às vezes no meio da nossa confusão, a gente precisa se render diante de Deus, para que Ele se manifeste o poder dEle, agindo também nas circunstâncias e mudando o nosso problema. Mas para isso a gente precisa ser humilde. A gente precisa sair no meio da multidão, até chegar lá no manto de Jesus e tocar no manto dEle. A gente precisa às vezes, eu não estou falando disso como sacrifício não, mas como atitude de quem precisa. Atitude de quem necessita. Atitude de quem não vai conseguir se não for o poder vindo desse homem que está andando no meio da multidão. Eu estou no meio da multidão, cheia de dor, mas Jesus olha para mim e resolve o meu problema, me ajuda, me cura, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais como resolver. Entende? Você está no meio dessa multidão, olhando Jesus passar e tentando dar um jeito de receber aquilo que você precisa, desta graça, para ter a sua circunstância transformada. No versículo 48, depois de Jesus dizer, quem me tocou, o discípulo, todo mundo te tocou, Jesus. Ele disse, mas alguém me tocou de um jeito diferente, que de mim saiu virtude, alguém me tocou, quem foi que me tocou? Aí a mulher disse, fui eu. E a mulher já estava curada. Jesus estava atrás de saber quem é que tinha sido curado, que tocou nele, saiu graça, ele nem percebeu. Ele percebeu, mas não sabia quem era, não perguntou nada para aquela mulher, foi pura graça. Versículo 48, ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Às vezes a gente está vivendo um tormento na vida da gente, que a gente precisa da cura, e essa cura é graça, essa cura não é formulação sua não, ela exige sim a sua disposição de estar ali, de encostar, de chegar junto, de reconhecer que precisa, mas é graça que sai. E ele diz, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. Mas por vezes Deus não age nas circunstâncias. Porque não dá para viver sem luta. Se você estiver aí com 5 anos na sua vida sem luta, você é um menino dos olhos de Deus. Porque ninguém passa tanto tempo assim sem luta. A luta faz parte da vida. No mundo tereis aflições. E por vezes, meus irmãos, o que Deus vai fazer é trabalhar o nosso coração. Quando Deus não age na circunstância com a sua graça, mudando o cenário, Ele age onde? Dentro do nosso coração, mudando a nosso olhar, mudando o nosso jeito de olhar para a situação. A gente vai para Paulo, e Paulo fala em Filipenses 4, de 6 a 7, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Existe uma paz de Jesus na vida da gente que não tem a ver com mudar a circunstância, tem a ver com mudar a nossa mente e o nosso coração. É Jesus trabalhando nos nossos sentimentos, porque tem luta nossa que não passa, irmão. Tem dor nossa que não vai embora. Tem doença que acompanha a gente até o resto da vida. Tem dificuldade financeira que acompanha a gente até o resto da vida. Tem problema de relacionamento que acompanha às vezes a gente até o resto da nossa vida. E nessa hora nós precisamos da graça que vem mudar o nosso interior e não agir simplesmente nas circunstâncias. E Ele guardar o nosso coração e a nossa mente. Ele manda fazer orações e súplicas, fazendo todos os pedidos com ações de graça. Com ações de graça. Porque na hora que a gente está no meio de um conflito, de uma situação difícil, às vezes o que a gente precisa é parar de olhar para o problema e começar a agradecer. Porque enquanto você tem um problema, ou 2 problemas, ou 3 problemas, e você tem 7 motivos para agradecer a Deus, o que Paulo está dizendo aqui é: se dobre o joelho, faça a sua súplica, faça a sua petição, com ações de graça. Agradeça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente de vocês e o coração de vocês em Cristo Jesus. Entende? Deus precisa ensinar a gente a olhar para o canto certo. A gente está olhando o tempo todo para o problema, para o conflito. E Ele está dizendo, olha para cá. Deus, mas esse daqui não vai mudar agora não, olha para cá.
Deus muda a circunstância, muda a circunstância. E Deus diz, não vou mudar a circunstância, não acontece. Porque tem hora que a gente toca no manto dele, a gente é curado. Tem hora que a gente toca no manto dele, não acontece nada. Absolutamente nada. E nessa hora Deus precisa mudar o nosso coração. Tirar a nossa ansiedade que rouba a nossa paz. Nos levando a um momento de oração, de petição. É tipo, coloca tudo nas mãos dele. É tipo assim, você está aflito com isso? Vai lá e rebola na mão de Deus. Quem não é do Ceará, rebolar é jogar. Rebolar na mão de Deus não é ficar rebolando na mão de Deus. É jogar na mão de Deus. É joga isso na mão de Deus. E aí descansa. Não está na mão dele? Está na sua mão para resolver. Você fica preocupado. Está na mão dele para resolver. Está na mão dele. É isso que ele está falando. Agradeça. Agradeça pelas coisas que Deus tem feito na sua vida. Em Colossenses 3,15 diz, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine o coração de vocês, os vossos corações, e sede agradecidos. Vê como paz tem a ver com gratidão? Nas nossas lutas, a gente pode contar com a graça de Deus, mexendo com a circunstância, ou a graça de Deus mudando o nosso coração, nos fazendo agradecidos, olhando para as coisas boas que Deus tem feito, jogando na mão dele e deixando ele fazer. Mas ainda sobre luta, que eu sei que a luta é muita, então tem que falar um pouquinho mais sobre a luta. Deus dê a você um coração satisfeito com aquilo que você tem. Às vezes a nossa falta de paz está ligado a nunca estarmos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. As nossas crises financeiras muitas vezes não estão ligadas à falta de recursos, mas à falta de contentamento com aquilo que Deus tem nos dado. E é isso que nos joga muitas vezes num redemoinho que destrói até aquilo que Deus tem dado para a gente perde, porque nós não estamos contentes com aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. E esse texto de Filipenses, quando ele continua, ele está falando sobre paz lá em cima, não estava? Mas ele continua. E ele diz, Paulo diz, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou tendo passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Graça e paz para você. Porque um homem que entende a graça de Deus, ele sempre será agradecido, porque a consciência do que eu não mereço, ela é plena. E se eu tenho motivo para reclamar, eu tenho motivo para agradecer, me torno agradecido e recebo o que Deus me deu, entendendo que o que eu estou recebendo, eu já não mereço. E por isso eu sou contente com o que Deus está me dando. Eu sou contente, posso ter muito, posso ter pouco, eu sei viver em todas as circunstâncias, entende? Tem gente que diz, se eu ganhasse mais R$1.000, eu era feliz. Se eu ganhasse mais 2.000, eu tinha paz. Se eu ganhasse mais 10, eu tinha paz. Se eu ganhasse mais 30, eu tinha paz. Se eu ganhasse mais 40, eu perdia completamente minha paz. Não é mais ou menos isso? A gente vai achando que ganhando mais, a gente vai ter paz. E parece que quando a gente vai ganhando mais, a gente vai perdendo a paz. Não é isso? O que a gente precisa para viver? Percebem? E a gente está perdendo paz por causa de quê? Deus precisa nos ensinar a estarmos contentes em todas as circunstâncias. O tudo posso naquele que me fortalece não é um crente super-homem que sai voando com a capa vermelha, dizendo que ele pode fazer todas as coisas. É um servo que consegue viver com muito e com pouco, na alegria e na tristeza. Parece voto de casamento, né? Mas é tipo isso. Mas a gente desaprendeu a isso. Estamos numa sociedade onde o compromisso é com o bom e apenas com aquilo que é bom e muito. Estava em São Paulo essa semana com um taxista, ele olhou para mim e disse, tudo que é bom não é muito, né? Eu disse, pois é, está aí, ó, o trânsito. O trânsito bom é quando é muito. Eu disse, está certo. Tudo que bom não é muito? Aí, tá vendo? Olha o trânsito aí. Ó. O trânsito está bem. É bom é quando é muito. Então nem sempre o muito é o bom. Às vezes o muito rouba a nossa paz, porque não há contentamento e nós vamos nos tornando escravos de um bocado de coisa, de muitas coisas. Mas aprendi o segredo de viver contente.
Por último, irmãos, Jesus é a paz para as nossas culpas. Graça e paz para você. Receba graça nas suas culpas. E vive em paz. Graça não é uma passada de mão na cabeça. Graça é remissão. É absolvição. Graça é eu pago por você a sua culpa. E você vive em paz daqui para frente. Combinado? Combinado, Jesus. Graça e paz. Também se conta a história na Bíblia de uma mulher pecadora. Essa mulher não tem nome porque ela é chamada de mulher pecadora. O texto diz em Lucas 7 que eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, como eu, como você, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro e de unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e ungia-lhes com unguento. Essa mulher estava ali, aquela história que a gente conhece, da mulher chorando nos pés de Jesus, enxugando com os cabelos, passando um perfume nos pés de Jesus, e os fariseus começam a criticar, a dizer que aquela mulher estava ali, que se ele soubesse que mulher aquela, ele não deixaria que essa mulher tocasse nos seus pés. E Jesus conta aquela história que muito você perdoou, muito te ama. E você, eu entrei na tua casa, você não beijou meus pés, você não fez nada, mas essa mulher está aqui. Essa é a história. Mas eu queria ficar com a palavra de Jesus. Porque Jesus olha para aquela mulher e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Porque o perdão de Jesus, ele nos oferece paz. Romanos 5:1 diz que, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz do perdão, do ser absolvido, do não ter que carregar a minha culpa. Ser da graça não significa não sentir culpa. Significa ter um lugar para colocar a sua culpa. Viver na graça e na paz não é não sentir culpa de nada, isso é psicopatia. Não é não sentir culpa, é ter um lugar seguro para colocar a sua culpa. E este lugar é Jesus. É a cruz, é o sangue derramado. Graça e paz para você em relação às suas culpas. Tem gente que está aí amargando culpa, e tem problema na sua vida e fica se culpando, encontrando os motivos e justificativas para se culpar, e não consegue relaxar, e não consegue viver, não tem paz, porque está culpado. E Jesus chega e diz: filho, tu errou. Jesus não chega assim: não, mas não foi você não. Não, mas não foi não. Não, Jesus chega e diz: foi. Jesus, estou aqui culpado por causa de mim, aconteceu isso. Aí Jesus olha para você e diz: foi. Mas eu te perdoo. E conta comigo para arrumar essa quebradeira. Conta comigo para colocar as coisas no lugar. Entende? Isso é graça e paz. Mas enquanto você estiver agarrado com a culpa, não vai sobrar nada. Você vai ser corroído por um tormento da culpa que consome a nossa energia, a nossa alegria, a nossa força, e a gente não consegue ir para lugar nenhum. Entende, irmãos? Graça e paz. Jesus contou uma história falando sobre o reino, de que um homem encontrou um tesouro num campo. E ele foi, de tão precioso que era aquele tesouro, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, aquele terreno. Quando nós entendemos o que é a paz de Jesus,
ela é tão preciosa que nós seremos capazes de fazermos o que for preciso para desfrutarmos desta paz. Você precisa dessa paz? Um tesouro escondido no campo, tão precioso, ele é a nossa paz, que eu vendo tudo que eu tenho para comprar aquele campo. Não estou falando que essa paz pode ser comprada, estou dizendo do que nós podemos entregar para que essa paz seja verdadeira. Entregue o seu orgulho, entregue a sua vaidade, entregue o seu coração. Convide Jesus para viver com você. Convide Jesus para derramar paz nas suas lutas, nas suas relações, nas suas culpas e lhe dar uma vida de paz. Sabe o que diríamos? Graça e paz. Quando Jesus ressuscitou, ele aparece aos discípulos. Em Lucas 24, 36, diz que Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco.